pessoal? Estamos iniciando um novo quadro aqui no nosso canal Chuber Jiu-Jitsu, né? Que é o Papo de Academia, né? E hoje a gente vai vir conversar aí sobre um papo de academia polêmico, né? A gente vai falar sobre a fidelidade do aluno para o professor e a fidelidade também do professor para o aluno. Então a gente vai entrar falando aí, em primeiro, sobre o que se popularizou, uma palavra que se popularizou nas academias, que é o creonte. O que é o creonte? Né? Creonte, primeiro, se você pesquisar na internet e fizer uma pesquisa séria, você vai ver que o Creonte foi um rei antigo na Grécia, né, filho de Messeu. Né? Mas ele se popularizou através do grande mestre Carson Gracie, né? Como aquele traidor da sua academia, traidor da sua equipe, né? Então, são vários conceitos que tem sobre o Creonte, né? Então, a gente vai falar sobre isso, né? Às vezes, julgamos mal as pessoas, né? E pessoas que não puderam mais acompanhar suas equipes são chamadas de Creonte, e isso, às vezes, não é uma realidade. A gente começa o assunto falando assim, o falar mal de outras equipes, de outros professores, do próprio professor, do próprio colega de treino. Treinamos o jiu-jitsu, pessoal, né? E se a gente fala mal de alguma pessoa do jiu-jitsu, a gente está falando mal do jiu-jitsu, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, não só cuidado, tem que ser decente, né? Ter moral, né? Para esse tipo de coisa. Então vamos falar assim, tem uma passagem bíblica que perguntam a Jesus, é lícito pagar, os judeus, né, perguntam a Jesus, é lícito pagar o imposto a Roma? E Jesus pega e responde, ele vê a maldade daquela pessoa naquela pergunta e sabe que conforme a resposta que ele der, vão jogar ele contra os romanos, né, naquela situação. Então ele vê essa maldade, ele pede, me dá aqui uma moeda. A pessoa dá a moeda, ele vira e mostra a imagem de César. Ele fala assim, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, muito bem, né? Saíram dali, os seus apóstolos o chamaram e falaram, mestre, qual o objetivo disso? Né? O senhor sabe que a gente sofre na mão de Roma? Né? E Jesus pegou e falou assim, não era a hora, né, de eu pegar e falar sobre isso, eu tenho que pregar o evangelho, né? A palavra, a nova, a boa, né? A palavra, né? E não era hora de falar agora sobre Roma ou sobre qualquer outro assunto, e eu senti a maldade naquela pessoa. Então, e Jesus alertou, olha, prestem atenção que somente lobos caem em armadilhas de lobos. Né? Somente lobos caem em armadilhas de lobos. Ele sentiu que aquilo era uma armadilha e sentiu a maldade no coração daquela pessoa, né? Então, ele deu essa resposta. Então, vamos pensar, antes de tudo, antes de criticar qualquer pessoa do meio do jiu-jitsu, do meio da arte marcial, que a gente também tem que se colocar na situação daquela pessoa, ver o que aquela pessoa está passando, ou o que ela passou, ou o que ela vivenciou, né? E evitar críticas destrutivas no meio, né? Porque é muita crítica destrutiva. E eu acho que isso é inerente de pessoas fracas. Pessoas fracas falam mal de outras pessoas, tá? Sobre esse assunto, acho que tá legal, né? Então, a gente vai falar assim agora aqui sobre a fidelidade do aluno, né? Então, nós temos nesse assunto a fidelidade do aluno e a fidelidade do professor. Também existe a fidelidade do professor. A fidelidade do aluno, né? Temos dois tipos de alunos, aqui, o aluno pagante e o aluno bolsista. O aluno pagante, a gente vê no modo comercial, ele paga mensalidade, ele sustenta a academia, mas ele sabe que temos regras dentro da academia, ele sabe que está recebendo uma instrução de uma arte marcial e também de uma educação marcial, por assim se falar, né? Então ele sabe que ou ele se adequa ou não se adequa. Se ele está ali, se ele quer sair da academia e mudar para outra academia porque ele acha que esse sistema aqui não é legal, né, ele vai sair para outra academia. É a vontade dele. Agora, quando isso acontece com um aluno bolsista, ele pode mudar de academia? Pode também, mas tem que ter um motivo muito sério para isso, porque ele está numa questão de estar sendo ajudado, né? Está sendo orientado, não está sendo cobrado, na parte do dinheiro em si, né? Então, essa pessoa, assim, ela tem que saber, ela tem que ter noção que ela
ela está sendo ajudada. E às vezes essa pessoa passa anos se graduando, isso e aquilo, e de repente, do nada, some da tua academia sem motivos. Eu acho que nessa pessoa cabe aquele termo, Creonte. Essa pessoa é um traidor da sua equipe, do seu professor, porque se ele não tem motivos para mudar e nunca pagou sequer uma mensalidade, muito pelo contrário, sempre foi ajudado, isso é uma coisa triste. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com vários professores, com várias equipes, não vai ser o primeiro, também não vai ser o último, né? Hoje eu me lido com isso aí muito facilmente, né? Não deixo levar para outro lado. Mas, né, pode acontecer. Agora também tem aquele aluno, né, que, por exemplo, ele se mudou de cidade ou mudou de bairro, mora num bairro longe. Por exemplo, aqui em Curitiba, eu estou na zona norte de Curitiba. Para se deslocar do norte para o sul, se a pessoa mora lá, conforme o horário do rush, né, horário de movimento, não consegue se deslocar para a academia. Como é que eu vou exigir que ele treine na minha academia? Cabe a mim fazer o quê? Como um bom professor, uma pessoa que gosta desse aluno, que quer muito bem esse aluno, orientar ele a outra academia na outra localidade ou na outra cidade, né? Eu tenho que orientar esse aluno. E isso faz parte, né, de auxiliar esse aluno. E esse aluno não é creonte por causa disso, porque ele teve que mudar por não poder mais treinar naquele horário. Muito pelo contrário, ele tem que saber que o aluno está sentindo isso, né? Agora, o aluno tem que conversar sempre com o seu professor. Não é pegar, virar as costas e aparecer na outra academia que o cara vai se ressentir. Conta a verdade, abre o jogo. Fala, olha, professor, eu não posso treinar mais aqui por isso, 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 aquilo. Vou ter que treinar em outro lugar. O senhor me ajuda a me direcionar a outra equipe, a outra academia? Ponto final. Acabou, não se discute. O bom professor, o cara legal, vai fazer isso, vai orientar o aluno dele. Agora, existe outra situação também. Por exemplo, isso acontece comigo aqui. Tem alunos meus que estão fazendo cursos, ou pós-graduação, ou estudando em outras cidades, né, e não podem vir ao treino aqui comigo, ou podem vir esporadicamente, é difícil, né? Então eu vou passar 1 ano fora, 2 anos fora, conforme o curso, conforme o tempo que eu vou fazer, você orienta aquele aluno a treinar em outra academia, só que também tem que orientar o outro professor lá, fala assim, por exemplo, professor, eu vou ficar 2 anos afastado, eu vou ficar numa outra cidade. Tem uma academia próxima? Tem, mas eu quero continuar sendo seu aluno, quero ser graduado pelos senhores, isso e aquilo. Muito bem, então você auxilia o aluno a arrumar uma academia e orienta aquela academia que vai, aquele professor, né, que vai estar dando aula para ele, que ele vai continuar sendo nosso aluno daqui desta sede, dessa academia, não da academia dele, né? E que vai treinar lá, vai pagar sua mensalidade, etc e tal. E também isso acontece assim aqui comigo e eu oriento meus alunos. Eu estou em outra cidade, professor, eu estou de férias, eu quero treinar com fulano, treina com ciclano. Eu acho que a gente tem que abrir essas portas para os alunos. E também é bom para avaliar o nível do jiu-jitsu que ele está recebendo, sabe? Que ele está acontecendo aqui dentro da academia. Às vezes ele vai dar muito mais valor a você, professor, a você, instrutor, a sua escola, as suas origens, entendeu? Então, né, essa é uma orientação assim que eu gosto de fazer referente a esse tipo de situação, né? E a fidelidade do professor para com o aluno, né? Do professor, a fidelidade do professor existe? Existe. Eu vou contar uma historinha, né? Que pode ser verdade, pode ser mentira, é uma situação para gente expor esse assunto. Muito bem. Tem uma pessoa que ela tem um sonho de ter uma academia fora do Brasil, só que ela não tem condições para sair. Então ela trabalha muito aqui, paga uma passagem e entra até em outro país ilegalmente, tá? Então vamos pensar que o Joãozinho saiu daqui e foi para outro país. Chegou nesse outro país, o Joãozinho, ele está trabalhando, ele está fazendo tudo que é serviço difícil mesmo, serviço bruto, tá lavando prato, tá varrendo, tá limpando banheiro, tá isso, aquilo. Né? E ele deixou toda a família dele aqui, ele deixou a família, ele deixou a esposa, ele deixou o filho, ele deixou todo mundo aqui no Brasil, ele está lá sozinho, tá? Ele está saindo no campo de batalha lá para depois conquistar aquilo lá para levar a família dele para lá, então passa 1, 2, 3 anos sozinho lá. E nisso ele consegue alugar uma casinha, traz um filho, né, traz a esposa, vai trazendo aos poucos as pessoas para se mudarem para esse novo país que ele mora. Começa a dar uma aulinha ou outra de jiu-jitsu na garagem da sua casa, depois a coisa começa a crescer, graças a Deus, ele abre uma grande academia, abriu uma grande academia.
Então, o Joãozinho está muito bem com a sua bandeira lá. Então, o que acontece? Aonde que ele está, tem um interesse do professor dele naquele lugar, entendeu? Então, o professor dele vai lá ou envia alguém lá, né? E fala, puxa, como é que tá a tua academia aqui, Joãozinho? O Joãozinho vai falar, minha academia tá muito bem, professor, obrigado por tudo, tal, 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 tal. Mas sabe, Joãozinho, eu quero me mudar aqui para essa casinha tua aqui, essa academia tua. Sabe por quê? Porque eu quero conquistar o mundo aqui através do jiu-jitsu. Muito bem. Né? Então agora, Joãozinho, essa academia não é só tua, ela é minha e tua. Nós somos sócios. E o Joãozinho vai questionar, vai falar, poxa vida, mas eu vim pra cá, eu batalhei, fiquei afastado da minha família, com todo o sofrimento. A hora que eu conquisto tudo que eu conquistei, você vem querer uma fatia do meu bolo, professor? Né? Claro que não vai concordar. E nisso que ele não concorda, o professor já dá aquela opção para ele. Fala, tá vendo do outro lado da rua ali, tem aquele imóvel? Eu já falei com o dono daquele imóvel. Se você, aqui não for a nossa academia, ali vai ser a minha academia e você vai perder a tua bandeira. Você vai perder teu nome. E fizeram isso com o Joãozinho, tá? Abriram a academia na frente dele, o Joãozinho quebrou e teve que voltar pro Brasil, tá? Isso é legal com o Joãozinho? Foi legal isso? Então você mostra a fidelidade do professor para com o aluno. Isso é uma ficção que eu estou contando para vocês, uma história que eu estou contando para vocês, que pode ser ou não verdade, brincando, né? Mas isso acontece, né? Por exemplo, eu tenho academias lá no México, né? E lá o responsável é o meu faixa preta, professor Alberto Villanueva, tá? Então chegam pessoas de lá do México e me procuram. Ah, professor, eu gostaria de ser Shuber de Jiu-Jitsu. Agora eu vou contar como a minha escola procede, né? Ah, olha, é assim, assim, assado, você pode usar nosso nome, paga uma mensalidade de aluno, a gente dá todo um suporte para você, vamos regularizar a sua escola, mas você vai ter que ter um tempo de carência aqui na nossa escola. Muito bem. Só que agora você vai se colocar com o responsável do México, e não sou eu o responsável do México, é meu aluno Alberto. Não, mas eu estou falando com você. Não. O aceite final vai ser, quem vai aceitar você na equipe ou não é ele. Porque existe um termo japonês, como eu sou faixa preta de judô, e eu recebi essa informação que se chama o Senpai e o Kohai. Então, Senpai, vai estar escrito aqui embaixo, Senpai e Kohai, vamos pesquisar, tá? Vai estar aqui no vídeo. Então, o Senpai é aquele que veio antes e o Kohai é aquele que veio depois. Por isso que é muito respeito aos mais velhos no Japão. Isso passa, obviamente, para as escolas de artes marciais. Né? Então, eu respeito muito isso. E quem veio antes lá na história dita ali do México foi o professor Alberto, não o professor, o fulano que entrou agora. Então, o professor Alberto vai ter uma certa autonomia sobre ele, orientar onde que ele vai ter a escola dele, como ele vai proceder, isso e aquilo. Porque eu respeito muito o meu aluno. E nunca, já aconteceu de outras cidades de eu ter academia, né, de ter academias, nossa, chegar outra pessoa, eu quero ser a Shuber de Jiu-Jitsu, eu quero ser o representante do Shuber até aí. Daí eu falo assim, não, já existe uma pessoa nesse lugar. Mas não, professor, veja bem, a academia lá tá meio fraquinha, meio ruim, eu tenho dinheiro para investir, vou te pagar tanto, né? Põe aquele cara fora da jogada e vou continuar. Nunca, isso comigo não acontece. Né? Só que acontece com algumas escolas, algumas bandeiras, infelizmente eu não estou falando mal, muito pelo contrário, não citei nomes, não citei bandeiras, citei equipes, estou dando exemplos do que não pode acontecer. Os bons exemplos, eles têm que ser seguidos. Os maus exemplos têm que ser esquecidos, né? E não podem ser tolerados, né? Então, são algumas coisas que eu estou falando sobre esse papo de academia, sobre a fidelidade de aluno e professor, o que é o creonte, né? Realmente, né? Falar um pouco assim de mestre de Goro-Kano. Mestre de Goro-Kano pegou estilos, né, dois estilos de jiu-jitsu e criou o judô, né? Ele só veio trocar uma época de professor só porque o professor dele morreu, né? E o outro professor dele, de outro estilo de jiu-jitsu, que ajudou ele a criar o judô ainda, que foi uma grande pessoa assim na vida dele. Ele criou o judô e através do judô veio o jiu-jitsu. Mas isso é uma outra história para um outro papo nosso, um bate-papo, papo de academia aí, que a gente vai ter volta e meia aí. Espero ter sido claro, objetivo e vamos lá deixar tópicos, deixar temas aí aqui embaixo, para a gente conversar, bater esse papo sobre academia. Valeu, pessoal, um forte abraço a todos.